dia, primeiro ano. Então, fiquei devendo essa aula para vocês, né? Então, já tô devolvendo a aula para ninguém reclamar, dizer que eu enrolei e não dei a aula, viu? Ai, ai. Olha só, a gente já vai, né, finalizar, já finalizamos aquela parte lá sobre as mudanças de estado físico, né, sobre a introdução à química, e aí a gente tem que dar continuidade, né? Então, vamos dar continuidade falando um pouco sobre o átomo, né? Vamos começar a falar sobre os átomos, sobre os elementos químicos, né? E aí a gente, para iniciar, a gente tem que começar falando sobre o modelo atômico. Por quê? Porque o que a gente conhece de átomo hoje em dia não foi sempre assim, né? Na verdade, diz que há 2.300 anos atrás, né? Quem começou falando sobre átomo foram filósofos gregos. Eles definiram que, assim, a matéria, né? Eu tô gaguejando aqui, é porque o pessoal daqui fora tá conversando e tá me desconcentrando na aula, viu, gente? Aí eu começo a me desconcentrar no que eu vou falar aqui. Pera ainda, viu? Ai, gente, desculpa, é porque eu acho que deve ser difícil para vocês também assistir aula em casa, né? Porque dar aula em casa é complicado. Ou começa a conversar loucamente, numa altura, é um processo, e aí a gente tenta dar aula e a gente não consegue. Aí eu tive que pausar o vídeo, já retornei, vamos voltar ao nosso conteúdo. Vou voltar à minha concentração, tá certo? Me perdoe. Aí vamos lá. Olha só, esses filósofos gregos, né, falaram, né, que a matéria, ela iria ser composta por pequenas partículas. Essas partículas pequenininhas, eles disseram que seriam os átomos, eles deram esse nome de átomo. Só que átomo significa não divisível, uma coisa indivisível, não pode dividir, né? Ela não muda, ela é daquele jeito. Porém, as pesquisas posteriores, né, que vieram depois, descobriram que não é bem assim, né? Esse átomo ele pode ser quebrado, né? Só que o que acontece? O nome átomo já estava sendo usado tanto que continuou esse nome átomo, entendeu? Então, assim, o significado de átomo é esse, mas o que se entende de átomo hoje em dia é diferente. Mas ficou esse nome, já deu esse nome, ficou esse nome, tá certo? E aí tiveram cientistas muito importantes, né, que foram ao longo da história aí definindo esse modelo atômico, estudando, acrescentando os estudos uns dos outros. Então, o primeiro modelo atômico que a gente estuda é o modelo atômico de Dalton, tá? Depois veio o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford, e o modelo atômico de Rutherford, ele foi bem amplo, assim, bem explicativo. Só que tiveram contribuições de outros cientistas também. E aí teve um outro cientista, Bohr, que conseguiu ampliar esse estudo do modelo atômico de Rutherford. E aí acabou ficando conhecido como modelo atômico de Rutherford/Bohr, né? Falando dos dois ao mesmo tempo. Porque eles dois descobriram várias coisas que, inclusive, é o que é aceito mais assim hoje em dia. Mas os estudos dos átomos não acabaram. Ainda continua estudo, ainda continua ampliando, ainda continua percebendo as coisas. É porque o átomo, gente, é muito pequenininho. Ele é muito, muito, muito pequeno mesmo. Então não é uma coisa assim que você enxerga o átomo facilmente. Com o microscópio você vai enxergar o átomo, não é assim fácil, certo? Então, assim, sempre vai havendo estudos. O que você tem que ter em mente é que tudo é composto por átomo. Tanto matéria viva quanto matéria não viva é composto por átomo, certo? Então, assim, a água, as rochas não são seres vivos, mas são compostas por átomos, certo? O ar que a gente está respirando, composto também por átomo. A gente, composto por átomo. Aí você diz assim, poxa, mas eu estou estudando em biologia que tudo é formado por célula, os seres vivos, né? Mas vamos falar agora dos seres vivos, são formados por célula. E aí o que é que você tem que entender? A célula é a menor unidade funcional da vida, né? É a menor unidadezinha da vida, é o que você está estudando lá com o professor Jorge de biologia. Só que o que compõe a célula, o que constrói essa célula são átomos. Daí você consegue entender o tanto que o átomo é pequeno, né? Porque a célula já é pequena, já é microscópica. Então, o que compõe a célula, o que faz a célula são os átomos. E os átomos vão formar células que formam os outros seres vivos, né? No caso aí as células, mas os átomos também vão formar
outras cadeias, né? Outras moléculas que vão formar também substâncias não vivas, que foi o que eu acabei de falar. O ar, a água, as rochas, o piloto, o quadro, a porta, o que for, certo? Vai ser formado por átomos. Beleza, gente? Então, assim, essa é uma introdução sobre o que a gente vai começar a estudar. Eu tô olhando aqui o tempo, que eu fico conversando demais. Aí, assim, quem anota, quem gosta de estudar anotando, certo? Quem gosta de fazer seu esqueminha no caderno, sempre vai aproveitando os momentos que eu vou me afastando, certo? Para você poder pausar, para poder copiar, ou coisa do tipo. Aqui, eu vou sempre estar pausando meu vídeo, mas para vocês é na mesma hora. Eu vou sempre estar pausando para copiar alguma coisa, para apagar o quadro, coisa do tipo, e retornando. Mas com vocês só vão ficar assim, né? Os vídeos cortados. Então, quando você vê cortes, é por conta disso. Beleza, gente? Ou então, por conta de algum barulho que vai acontecer na minha casa, né? Depende. Aviso rapidinho no meio da aula, pra vocês não esquecerem. Não esquece de colocar seu nome nos vídeos. Porque a quantidade de nome sua lá é que vai contar a sua pontuação, certo? Vai ser como se fosse uma lista de presença, uma participação, certo? Então, se... Ah, professora, eu coloquei meu nome só em um vídeo, mas eu assisti todos. Não posso ter a prova disso, entendeu? Não é que eu tô desconfiando de você, mas é porque são muitos alunos, eu não posso estar confiando em todos que disse que assistiu o vídeo lá. Então, a prova que tem é você colocar seu nome. E colocar a turma, para não ficar igual uma louca procurando quem é João, quem é Maria, quem é Zefinha, não sei quem é. Então, bota seu nome completo e coloca a turma, se é primeiro ano A ou se é primeiro ano B, tá bom? Eu vou pausar aqui para poder copiar o modelo atômico de Dalton. Gente, o meu vídeo não quer pausar, que tá? Pronto. Olha só, quem gosta de copiar, só é pausar o vídeo e copiar, tá certo? Então, eu sempre dou essa afastada assim, porque dá o espaço para vocês poderem enxergar o quadro, tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele foi o primeiro que chegou e começou a definir esse modelo atômico. E uma característica que, inclusive, cai em prova de vestibular, de Enem, costuma cair, é essa coisa de como ficou conhecido o modelo atômico, certo? Então, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como... Peraí que meu apagador caiu. Ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar, vocês sabem o que é? Bola de bilhar é aquela bola de sinuca, sabe? Aquele jogo sinuca. Eu não sei como é que chama em Buninal. Vou tentar ver se eu consigo encaixar uma imagem aqui, mas se eu não conseguir, vocês jogam no Google o que é aí a bola de bilhar, tá certo? Que é a bola de sinuca. Por quê? Porque ele comparou, né? Ele disse que os átomos eram partículas maciças indivisíveis. Indivisíveis quer dizer não divisíveis, certo? Que não poderia ser quebrada, não poderia ser destruída, certo? E a diferença entre os átomos, ele estudando, ele diz que essa diferença estaria apenas no seu tamanho e massa, que existiam essas diferenças, né? Só que ele não sabia explicar como, mas ele disse assim que determinados átomos, né, que tinha determinada massa e tamanhos iguais, eles estariam em um grupo, né, que aí ele chamou de elemento químico. O elemento químico seria esse grupo. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui minha porta. É porque quando não são as pessoas que atrapalham a nossa aula, é o que? É o nosso cachorro, entendeu? Então, o meu cachorro, né, ele tem livre acesso à casa, o pequenininho, a grande não, a grande fica lá fora, mas o pequenininho se acha, né? Então, ele entra e sai da minha aula a hora que ele quer. Então, vamos continuar nossa aula. Aí, olha só, continuando aqui, né, que eu me desconcentro todinha, aí, essa diferença, esses elementos que ele colocou como mesmo elemento químico, aqueles que teriam o mesmo tamanho e a mesma massa, como se fossem grupos, tá certo? E quando compara, ó, ao modelo ali da bola de bilhar, é Dalton, não esquece. Por quê? Porque o nosso próximo cientista que a gente vai falar agora, ele já ficou, o modelo dele já ficou conhecido como uma outra coisa que eu já vou falar, tá? Deixa eu tentar pausar aqui meu vídeo de novo, para eu poder copiar. Pronto. Vou me afastar para quem quiser copiar, mas isso aqui eu ainda não terminei. Gente, isso é para ser um círculo, viu? No caderno de vocês, vocês fazem um círculo lindo, perfeito e maravilhoso. Porque no meu quadro vai ficar o círculo todo torto. Sinto muito.
Vamos lá. Olha só. Thomson, ele posteriormente, né? Ele chegou e contrariou a ideia de que os átomos seriam partículas indivisíveis, certo? E imutáveis. Por quê? Porque ele fez uma série de experimentos, né, com raios catódicos. Eu não vou falar aqui exatamente o experimento, porque a gente vai acabar tomando esse tempo. No ano retrasado, eu ainda cheguei a mostrar não, a conversar sobre esse experimento, falar, porque tem no livro a explicação sobre esse experimento. Então, quem quiser ler no livro, vocês já receberam o livro. Pode ler como curiosidade, que é bem interessante como foi o experimento de Thomson. E no ano retrasado eu cheguei até a cobrar, pedir pro pessoal desenhar a ampola e tal, só que isso eu não vou fazer agora, porque senão a gente perde bastante tempo. Tá? Então, assim, através desses experimentos, ele começou a perceber que o átomo não necessariamente é completamente imutável, é aquela coisa fixa ali que não muda, que é daquele jeito sempre, né? E foi através desses experimentos com descargas elétricas e tudo. Então, ele contrariou a ideia de Dalton sobre essa questão de ser indestrutível, imutável, a questão do átomo. E ele lançou um novo modelo, certo? E, assim, o modelo atômico de Dalton, lembrando, foi muito importante, certo? Porque, assim, não é porque algumas coisas se descobriram que são diferentes ou foram ampliadas que o primeiro experimento foi ruim, né? Porque quem tentou, quem foi descobrindo as primeiras coisas, foi dando base para as novas descobertas. Então, assim, o modelo atômico de Dalton foi importante. E aí vem agora o modelo atômico de Thomson, que foi muito importante porque ele descobriu a parte negativa do átomo. Que ele disse, ó, o átomo, através dos experimentos dele, ele concluiu que o átomo ia ser uma esfera positiva, e essa esfera positiva era cheia de partículas negativas espalhadas dentro dela. Então, o modelo de Thomson já foi um modelo diferente, beleza? Aí aqui, ó, modelo atômico de Thomson. Ele fez experimentos, descobriu que os átomos tinham partículas com carga negativa, que posteriormente foi dado o nome de elétrons, tá? Isso aqui é importante porque a gente, no final de tudo, vai entender, né? O que é próton, o que é elétron e o que é nêutron, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, o modelo atômico dele é o quê? É uma esfera de carga positiva. Então, vou colocar aqui, ó, carga positiva. Tá? E tem partículas negativas espalhadas dentro dela. Então, eu vou colocar o sinal de menos e um círculozinho, beleza? O sinal de menos, ó, menos, e um círculozinho, ó. Deixa eu ver se tá saindo. Sinal de menos, um círculozinho, sinal de menos, um círculozinho. Ó. Só um momento, gente, porque tem um barulho aqui fora me atrapalhando. Eu vou só finalizar esse barulho. Novamente pausando o vídeo, né, e retomando por conta de barulhos na nossa casa. Vamos tentar dar aula. Olha só, pronto. Ó, partículas negativas espalhadas na esfera positiva. Beleza? Ó, vou colocar aqui partícula. Vou colocar no plural, tá? Porque são várias partículas negativas. Ok, gente. Quem quiser copiar isso aqui é importante. Lembrando que eu não coloquei exatamente os desenhos do modelo atômico de Dalton. Mas o modelo atômico de Dalton ele colocou, ele descobriu alguns elementos e aí sempre vai estar umas bolinhas assim, certo? Então, uma que era assim era representado pelo oxigênio. Tem até no livro de vocês. Tem uns desenhos. Então, tem outras, ó, outras partículas que vão estar diferentes. Tem os modelos aqui, mas no livro de vocês também tem, ó. Carbono todo pintadinho. E por aí vai. Quando você vê bolinhas, né? Tipo as bolinhas de sinuca, aí você lembra do modelo atômico de Dalton. Quando você vê um círculo e um monte de carga negativa dentro, o símbolo de menos dentro, aí você já vai lembrar do modelo atômico de Thomson, tá? Tá.
olha só, eu mesma falo, eu mesma respondo. Tá. Gente, como é que ficou conhecida, né, a teoria, o modelo atômico de Thomson? Como é que ficou conhecido, ó? Conhecido como modelo do... Que nome é esse aqui? Tá dando para enxergar? Deixa eu ver. Tá, ó. Modelo do pudim de passas. Foi como ficou conhecido isso daqui, certo? Imagina um pudim, tá? Em geral, a gente come o pudim, né, com aquela forma. A gente não come com a forma, né? Mas ele é feito naquela forma que fica um círculo no meio, né? Mas, né, imagina aí um pudim e cheio de passas dentro desse pudim, certo? Nesse caso aí, as passas seriam as partículas negativas. E o restante da massa do pudim seria a carga positiva, que até então não está sendo nomeada. Tá certo, gente? Então, como ficou conhecido o modelo atômico de Dalton? Modelo da bola de bilhar. Como ficou conhecido o modelo atômico de Thomson? Modelo do pudim de passas. Beleza, gente? Tranquilo aí, já estamos em 16 minutos de aula. Peraí. Pronto, retomando aqui, já apaguei o quadro e aí eu pensei melhor, certo? Lembra que a gente conversou, né? Que uma aula no Google Meet de 50 minutos é uma coisa, uma aula gravada é outra. Então, isso daqui com certeza eu daria em uma aula para vocês, né? Talvez, porque eu iria estar copiando, esperando terminar de copiar para poder explicar. Então, eu acho que daria tempo de ver 2 modelos, né? E aí nós temos os outros 2 modelos. Olha só o que é que eu estou pensando. Nós temos outros 2 modelos, que é o modelo atômico de Rutherford e a ampliação do modelo atômico de Rutherford, que é o modelo Rutherford-Bohr, certo? Todos esses também têm a parte teórica, também tem a parte visual de ver o desenho, etc e tal. Só que eu poderia trabalhar com isso agora, e seria mais uns 20 minutos de aula, né? Então ficaria 40 minutos de aula. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte. Nós estamos no final de unidade. E aí, agora, né, nessa última semana aí de abril, né, semana que vem praticamente, porque hoje já é 23. Então, a semana que vem é a última semana de abril. E aí finaliza a unidade, né, no calendário do Estado. Então, ao invés de eu trabalhar com esses mais 2 conteúdos com vocês, eu vou fazer o seguinte, vou liberar esse vídeo para vocês já ficarem com a aula que eu estou devendo. E na nossa próxima aula, que vai ser a aula do dia 29, nós vamos fazer uma outra atividade avaliativa, que é como se fosse uma outra prova, que vocês já fizeram uma, né? Sobre as mudanças de estado físico. E aí vocês vão fazer outra. É como se já fosse a nossa segunda prova. E ao invés de ter todos os modelos atômicos, eu vou cobrar apenas o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. Só esses 2. Na outra semana lá, início de próxima unidade, depois, aí a gente vai dando continuidade, ver o modelo atômico de Rutherford, de Rutherford-Bohr, aí começa a ver distribuição eletrônica dos elementos, vai começar a estudar o átomo, ver o modelo que é aceito hoje em dia, e aí a gente vai seguindo. Beleza, gente? Para não ficar aquele monte de conteúdo para vocês. Vou aproveitar esse final de aula para explicar o que é que eu quero que vocês façam também. Quero uma coisinha simples, básica, né? Coisinha de bebê para vocês. Vocês vão chegar no caderno de vocês e vocês vão desenhar desenho simples, né? Aqui, ó, o tamanho da folha de caderno de vocês. Tá aqui o caderno de vocês. Óbvio que isso aqui tá todo torto e troncho, claro que está. Tá aqui, ó, o caderno de vocês. Pronto. Tá o caderninho. Abriu a página. Você vai escrever modelo atômico de Dalton e vai procurar na internet ou no livro que tem no livro e colocar os desenhos dos elementos, dos exemplos lá de modelo atômico de Dalton, tá? Tem vários. Você pesquisa. Se quiser olhar na internet, pode olhar. Fala só um pouquinho do que é o modelo atômico de Dalton, só um tantinho e acabou. Eu quero uma coisa de uma folha só. Modelo atômico de Thomson. Aí você vai escrever modelo atômico de Thomson, tá? Thomson. Ó, gente,
A palavra não é em português, é por isso que Thomson tá com M no meio. Não é que eu escrevi errado, não, viu? É porque o nome dele é com M mesmo no meio. Porque a gente sabe que no português a gente só coloca M antes de P e B, não é? Isso a gente aprende quando a gente é criança. Mas aqui é porque esse nome não é brasileiro, tá? Vamos lá, modelo atômico de Thomson. Aí você vai fazer o modelinho, ó, com as partículas negativas espalhadinhas dentro dele e vai escrever um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson. Tudo vai dar em uma página, uma atividade simples e prática, tá bom? O que acontece? Eu já vou colocar essa aula para carregar, né? Tanto aqui no meu computador quanto no YouTube. E já vou disponibilizar para vocês, certo? Se vocês tiverem tempo de assistir essa aula agora, e não tiver tempo de fazer essa atividade, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, outras coisas, não tem problema. Na quinta-feira que vem, na quinta-feira do dia 29, você vai ter a primeira aula que você pode estar fazendo isso daqui. Se você já quiser fazer antes, tiver um tempinho, como é simples para fazer e dormir até mais tarde na quinta, fica à vontade. Se você não tiver tempo, não tem problema. Pega a primeira aula de quinta e faz isso daqui, certo? E aí, na sua segunda aula, vai estar lá o link da avaliação sobre esses dois modelos. Uma avaliação simples, um exercício sobre isso, tá certo? E aí você vai fazer. Eu vou estar juntando esses links aí que eu enviei para vocês para poder transformar numa nota. Depois eu explico direitinho sobre isso. Desculpa aí o choro de bebê, caso vocês estejam ouvindo lá fora. Viu? Todo mundo entendeu isso aqui? Você vai fazer o desenho e falar um pouquinho sobre aquele modelo atômico apenas em uma folha de caderno. Você pode fazer no final de semana, no decorrer da semana, ou você pode deixar para a primeira aula de quinta-feira, que eu vou estar deixando para quem não teve tempo fazer. Entenderam? O que é que tem para fazer quinta-feira? Isso daqui, caso você não tenha feito, e a avaliação sobre esses dois modelos. Tranquilo, gente? Um abraço para vocês. Eu vou estar disponibilizando o vídeo para vocês agora, então quem assistir agora, um bom final de semana, tá bom? Um beijo.